Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu passei sobre deslocamento, ok? Quando a gente fala sobre deslocamento, relembrando aqui, nada mais é do que a variação das posições que um corpo ocupou ao longo de um determinado período. Se eu quero escrever deslocamento, a abreviação que a gente utiliza é o delta S, que, como eu disse, para eu calcular, eu pego a posição final e subtraio da posição inicial. Sempre assim. Como isso aqui é uma grandeza que representa um comprimento, então a unidade de medida de deslocamento pode ser metro, quilômetro, centímetro. São unidades de medida de comprimento. E a unidade de medida padrão é o metro, ok? Algumas vezes vai ser necessário, por exemplo, você substituir o deslocamento em uma fórmula. Então, você precisa colocar esse deslocamento na unidade de medida padrão, que no caso é o metro, ok? Então, olha só, número 1, letra A, eu tenho um objeto que sai de menos 10 metros e vai para 60 metros. Assim, aplicando isso na prática, o que significaria isso? Significa que existe um objeto em uma estrada qualquer, por exemplo, e a estrada, ela tem marcações. A primeira posição que ele estava era na posição menos 10. E ele foi para a posição de 60. Então, isso aqui é que nem a reta numérica lá da matemática. É uma reta que tem o zero e tem os números. À direita, os números crescem, à esquerda, os números decrescem, ou seja, são os números negativos. Ok? Então, se fosse para eu representar esse enunciado através de um desenho, seria basicamente isso. Então, aqui seria o momento inicial, vamos chamar de posição A, e aqui seria um momento final, posição B, certo? Como já deu para perceber, se o objeto ele sai de menos 10 metros, então menos 10 metros é a posição inicial. Por sua vez, a posição final é a posição que eu falei por último, é a posição que ele chegou, para onde ele foi, que no caso é 60 metros. Se eu vou calcular o deslocamento, basta fazer posição final menos inicial, ou seja, 60 menos 10. Lembrando que esse menos aqui, ó, é o menos da fórmula, ok? Então, fica ΔS é igual a 60. Aqui, como eu tenho multiplicação entre dois sinais, eu faço menos com menos, mais. Então, ficou 60 mais 10. Então, o deslocamento, nesse caso, é 70 metros, ok? Continuando, é a mesma coisa. Se ele sai da posição 80 metros, então essa é a posição inicial. E se ele chega em 20 metros, essa é a posição final. Logo, o deslocamento vai ser posição final, que é 20, menos posição inicial, que é 80. 20 menos 80 dá menos 60 metros. Certinho? Alguma dúvida até então? Continuando. Letra C e letra D. Ele sai de 2 metros, passa por 8 metros e chega em 20 metros. Bom, a gente viu da fórmula que se a gente calcula o deslocamento, a única coisa que importa é a posição final e posição inicial. As posições que ele passa entre esse percurso não me importa. Então, justamente por isso, se eu vou fazer o cálculo do deslocamento, tanto faz, tanto fez esse valor de 8 metros. Então, aqui seria 20 menos 2, já que 20 é a posição final e 2 é a posição inicial. Então, nada mais é do que 20 menos 2, que dá 18 metros. Da mesma forma, por onde ele passa não importa para mim,
Então, o deslocamento nada mais é do que posição final, que é -6, menos posição inicial, que é -12. Aplicando na fórmula, ó, -6 menos -12. Então, vai ficar o -6. Dois sinais multiplicando, menos com menos dá mais 12. Então, -6 mais 12. Devo 6, pago 12, resta R$ 6, certo? Daí, o número 2 é a mesma coisa. A diferença é como ele apresenta os dados, porque até então ele já falou de quais posições ele saiu e qual ele chegou. Aqui ele só apresenta o desenho e pede para a gente fazer o cálculo do deslocamento. Então, toma cuidado, porque esse exercício ele não é alternativa. Muita gente marcou X e está errado. Se o exercício pede para determinar, calcular, então você tem que determinar e calcular, e não marcar X, ok? Como seria esse exercício, né? Olha só, letra A. Eu quero saber o deslocamento entre D e E. Olha só, D, ele diz primeiro. Então, a posição inicial é a posição D. E a posição final é a posição E. Só que essas posições têm valores. Eu vou analisar lá na figura. A posição D, olha só, o carinha está na posição D quando ele está em 10 metros. A posição D equivale a 10 metros. A posição E, olha lá onde que ele está. 40 metros. Então, se eu calculo o deslocamento, nada mais é do que posição final menos inicial. Então, 40 menos 10. Opa, já tô. Então, ficou 40 menos 10, que deu 30 metros. Certo? Letra B, olha só. A e C. A ele diz primeiro, então a posição inicial é a posição A. Olha lá na figura. Posição A equivale a menos 40, porque é metros, né? Ah lá, a reta está tá com unidade de medida metro. Então, menos 40 metros. C ele diz por último, logo C é a posição final, que equivale a zero, que é exatamente o referencial. Olha só, se eu vou calcular o deslocamento, é o final, ou seja, zero, menos o inicial, que é 40. Olha só, zero não atribui nada para gente, mas aqui eu tenho dois sinais multiplicando, então tem que fazer. Menos com menos dá mais, então 40 metros. Certo, pessoal? Olha só, continuando, a gente tem a letra C e a próxima também, né? Tem a letra E, F. Eu vou apagar para a gente dar sequência para ficar mais fácil. Olha só, letra C. A é a posição inicial, B é a posição final. A está exatamente na posição menos 40. B está na posição, cadê? Menos 20. Então, fazendo, ó, deslocamento é o final menos o inicial. Logo, é menos 20, menos da fórmula e menos 40, que é o número lá da posição. Então, olha só, ficou menos 20, dois sinais multiplicando. Então, menos com menos dá mais 40. Menos 20 mais 40, devo 20, pago 40, dá 20 metros. Bom, aqui nessas subtrações com sinais opostos, eu penso em devo ou pago, né? Então, quando é negativo, eu falo devo. Quando é positivo, eu falo que eu tenho ou que pago, certo? Então, você pensa como dinheiro. Por exemplo, eu estou devendo R$ 20 e tenho R$ 40 para pagar. Então, eu pago os 20 e ainda sobra R$ 20 no meu bolso. Se sobra, é positivo. Agora, se falta, se eu ainda continuo devendo, aí é negativo.
Mas, no geral, você pode fazer o seguinte. Sempre quando eu tenho soma ou subtração entre números com sinais opostos, a gente sempre vai subtrair e dar o sinal do maior. Então, olha só, 40 menos 20 dá 20. Por que que deu positivo? Porque o maior número é 40 e 40 o sinal é positivo. Então, se fosse, por exemplo, menos 40 mais 20. Então, eu vou subtrair os dois. 40 menos 20 dá 20. Só que aí vai dar 20 negativo, porque o 40 é o maior valor e ele é negativo, certo? Então, pode fazer da forma que você achar melhor. Então, tá bom. Continuando, ó. B e A. B é a posição inicial, que equivale a menos 20, e A é a posição final, que equivale a menos 40. A ordem sempre é importante em cálculos de deslocamento, tá bom? Então, por isso, olha, se ele fala B e A, significa que o corpo vai de B e chega em A, tá? Não despreza essa ordem, não faz de A para B, porque vai dar diferença, você vai ver. Olha só, então vai ser final, que é menos 40, menos o inicial, que é menos 20. Ó, menos 40, menos com menos dá mais 20. E ó, menos 40 mais 20. Devo 40, pago 20, devo 20. Viu que deu valores iguais em módulo, mas o sinal deu diferente. Então, é diferente quando você faz de B para A e de A para B. Então, se ele diz de B para A, não despreza a ordem que ele deu. Faça conforme a ordem dada, certo? Então, continuando, deixa eu apagar para diminuir a quantidade de coisas aqui. De A e F, né? Ó, A é a posição inicial e vale menos 40 metros. F é a posição final e vale 60. Então, deslocamento é o final menos o inicial. Então, olha só, ficou 60, menos com menos dá mais 40. 60 mais 40, 100 metros. B e E. Ó, B é a posição inicial, porque falou primeiro, e equivale a menos 20. Lá na figura, olha. E é a posição final, porque falou depois, e vale 40. Então, sabendo disso, o deslocamento vai ser 40 menos 20. Ó, 40 menos com menos dá mais 20 dá 60 metros. Certinho? Então, foi isso o exercício. Mas não termina por aqui nossa lista, né? Aqui tem a número 3, que é também uma nova forma de você calcular o deslocamento. Então, vamos calcular esse deslocamento também. Olha, ele quer determinar o deslocamento entre essas letras aqui. Eu vou fazer por parte. Ó, letra A. Na letra A, ele quer o deslocamento entre 1 e 3 segundos. Observa que eu tenho uma tabela. Na primeira linha, eu tenho os tempos em segundos. E na segunda linha, eu tenho as posições em metros. É como se fosse uma figura também. Olha só, eu tenho a reta numérica, super reta. E aí, inicialmente, o carrinho ele está na posição menos 6. Essa é a posição inicial, é como se fosse T0. T0 simboliza o tempo inicial. Aí, passado um determinado tempo, ou seja, passado um segundo, ele passa para a posição 0. Então, esse aqui eu vou chamar de T1. Passado mais um segundo, ou seja, no tempo de 2 segundos, ele está na posição 6. E assim por diante, ó, passado 3 segundos, 11 metros, passado 4 segundos, posição 16 metros, ok?
Então, é uma outra forma de representar os exercícios anteriores. Então, olha só, na letra A, eu quero que calcula o deslocamento entre 1 e 3 segundos. Aí você analisa na tabela, ó, 1 segundo, a posição é 0 metros. Como ele diz primeiro, então 0 metros é a posição inicial. 3 segundos é um tempo depois de 1, né? E representa a posição 11. Então, posição final, 11 metros. Se eu vou calcular o deslocamento, é o final menos o inicial. Então, 11 menos 0, que equivale a 11 metros. Ok? Bem, na B, ó, de 0 e 4. 0 é menos 6 metros. Então, essa é a posição inicial. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. E 4 segundos é a representa a posição final, ó, quando ele está na posição 16. 16 metros. Se eu vou calcular o deslocamento, eu vou fazer 16 menos 6. Então, ficou, olha, menos com menos dá mais, 16 mais 6. 16 mais 6 dá 22 metros. Então, delta S é 22 metros. Ok? Letra C, a mesma coisinha, não muda nada. A única coisa que muda, na verdade, são as posições, ó. Em 2 segundos é a posição inicial. Eu olho lá no gráfico, ó, a posição é 6 metros. Em 3 segundos, eu tenho a posição final, que equivale a 11 metros. Certo? Se eu vou calcular o ΔS, eu faço posição final menos posição inicial. Então, é 11 menos 6. 11 menos 6 dá 5. 5 metros. Bom, esse exercício aqui, ele apresenta uma figura. Nessa figura eu tenho um referencial que está exatamente nessa posição. E eu tenho um carrinho que passa pelas seguintes posições. Pela posição A, inicialmente. Como eu sei que é inicialmente? Porque esse A está acompanhado de T0. T0 na física significa tempo inicial. Então, é a partir daqui que o carrinho sai. E aí, depois ele passa pela posição B em um tempo qualquer T, certo? Esse referencial, ele serve para indicar que a partir daquele momento está sendo feita a medição. Observa aqui que do referencial até a posição A equivale a um comprimento de 5 quilômetros. E do referencial até a posição B equivale a 15 quilômetros. Se eu for reescrever esse desenho em uma reta numérica, como a gente tem costume, eu poderia considerar o referencial como sendo o zero. E aí, do zero até a posição A, como tem 5 quilômetros, então essa posição A seria o 5. Já que essa distância aqui é exatamente 5. De 0 até 5 faz 5 quilômetros. Então, eu posso pensar nisso. E a posição B, ela é exatamente 10 quilômetros à frente da posição A. Ou seja, ela é 15 quilômetros referente ao referencial. Ou ela está distante 15 quilômetros do referencial. É a mesma coisa que essa posição fosse 15, certo? Então, é assim que eu desenharia faria o meu desenho. Como é um referencial, eu poderia também falar que esse referencial aqui, por exemplo, é o 5, o número 5. E a partir da posição 5, eu começo a medir a distância desse referencial até a posição A. Então, tendo como base o 5 como referencial, a posição A seria 10
e a posição B seria 20. Porque, olha só, de 5 até 10 eu tenho uma distância de 5 quilômetros, e de 10 até 20 eu tenho uma distância de 10 quilômetros, certo? Então, eu poderia também considerar o referencial como 5. Considerei esse referencial como zero por questão de facilidade, porque é bem mais fácil. Bom, tendo isso como base, a gente tem um exercício idêntico aos anteriores, e assim a gente consegue calcular o deslocamento entre as posições A e B, que nada mais é do que fazer a posição final menos a posição inicial. A posição final é a posição de B, é aonde ele chegou, que é 15 quilômetros. E a posição inicial é aonde ele estava no começo do movimento, que é 5. 15 menos 5 dá 10 quilômetros. Bom, é isso. Espero que tenha ficado entendido. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá, pessoal? Abraço.